Olá, bom dia. Você tem consciência da importância do cabelo para a saúde e para a autoestima? Pois é, às vezes passa tão despercebido que a gente só pensa na questão da estética, né? Mas aconteceu um evento aqui em São Luís, nesse final de semana, ou melhor, no sábado, onde a gente vai saber tudo sobre a importância do cabelo. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio falar comigo sobre esse assunto é o Dr. Eduardo Lago, que é médico dermatologista e também, posso dizer, o anfitrião desse encontro que vai acontecer aqui, né, Dr. Eduardo? Bom dia. Bom dia, é verdade. Sou um dos organizadores do evento, um evento que a gente está fazendo com bastante carinho e vai receber a maior referência que a gente tem no mundo inteiro, que é o Dr. Jerry Shapiro, de Nova York, que vai estar nos prestigiando, né? Vai estar vindo aqui para a nossa cidade prestigiar esse evento, que vai ser um evento multidisciplinar. A gente vai discutir diversas causas de queda de cabelo, vai ter participação de ginecologista, urologista, endocrinologista, então vai ser uma abordagem multidisciplinar. Ah, vai ter ginecologista, urologista, porque quando a gente pensa em cabelo, por isso que eu falei assim, quando a gente pensa em cabelo, a gente pensa mais na questão estética, da moldura do rosto, que ele tem que estar sempre bonito, brilhando, essa coisa toda. Mas ele vai bem além disso. Vai bem além disso, porque são diversas as causas que a gente tem de queda de cabelo. Desde o uso de medicamentos, o paciente às vezes está fazendo quimioterapia, né? Então a gente vai ter um oncologista participando da nossa mesa redonda sobre todos discussão. Os pontos vão estar lá amarradinhos. Vão estar amarradinhos. O uso de anticoncepcionais, né? O uso de alguns medicamentos que efeitos trariam, né, de forma sistêmica para o nosso organismo, doenças autoimunes. E existem outras formas, outros motivos para o cabelo cair. Existe aquele padrão que é mais conhecido, que é ligado à genética, que vai fazendo aquela calvície, mas tem outras doenças, né? Uma micose, por exemplo, pode levar a queda de cabelo, alguma doença bacteriana. Então é um assunto muito amplo e que hoje é bastante discutido. Vamos pegar então o mais visível de todos, a calvície. A calvície incomoda, acho que tanto homens como mulheres, né? Mas em mulher é mais raro. Em mulher acontece, mas não acontece na intensidade que ocorre no homem, não é? O homem chega a ficar com a pele lisinha, com a calvície. A mulher, o cabelo vai ficando mais ralinho, mais fininho, mas ela é bastante frequente. A gente observa. Para a mulher? Para a mulher, a gente observa com bastante frequência, mas como eu estou dizendo, mesmo o caso grave da mulher não é igual, às vezes, nem um quadro leve do homem, né? Porque tem uma certa proteção que a mulher tem. Para o homem isso chega a ser mesmo um problema? Vocês recebem muita gente nessa situação? Muito. Tem pessoas que se incomodam enormemente com isso, ainda mais quando começa a acontecer muito cedo. Que começa a ter as primeiras manifestações normalmente na adolescência. E se vem de uma forma muito intensa, né, para um adolescente ou um adulto jovem, incomoda intensamente. Mas a gente tem hoje diversos produtos, medicamentos de uso local, medicamentos de uso oral, e hoje que a gente já faz aqui no Maranhão o transplante capilar, para aqueles casos onde não tem essas outras alternativas. É sempre um problema reversível? Vamos tirar o implante, assim, deixar um pouquinho de lado nessa situação. Um rapaz, um adolescente que começa a perder os primeiros cabelos e vai percebendo que vai ficar calvo. Ele tem alguma forma de reverter esse processo? Sim, muitas vezes a gente consegue reverter, outras a gente consegue frear esse processo, para que não ocorra de forma tão acelerada. Então, quanto mais cedo a gente nota esses primeiros sinais, né, a perda de cabelo, você acordar, o travesseiro está ali repleto de cabelo, ao pentear uma quantidade absurda ou ao lavar, procurando logo o médico, a gente consegue entrar com medicações e quanto mais rápido, né, se inicia, mais chance a gente tem de reverter, de segurar, prolongar esses fios. Dizem que é um problema genético, eu não sei se eu vou falar besteira. Assim, por exemplo, se o meu pai foi careca, o meu filho tem possibilidade de ser, que é uma genética transmitida pelo lado materno, isso é verdade? Pode ser pelo lado materno ou lado paterno. Ah, né? não faz distinção? Não, você pode herdar de um ou de outro. Pode herdar de um ou de outro. E a calvície, ela vai sendo transmitida mesmo, geração a geração. Às vezes o pai não era nem tão calvo, né, mas já tinha sinais de calvície, e o filho manifesta de forma mais intensa. Como o contrário também. Às vezes o pai é completamente careca e o filho, apesar de mostrar alguns sinais de calvície, às vezes não chega naquela intensidade como o pai. Ai, graças a Deus, né? Mas assim, nem aquele negócio de quedas carecas que elas gostam mais consegue levar essa autoestima a ponto do homem não procurar, ou ele vai sempre procurar um jeito de evitar essa situação.
Não, as pessoas normalmente costumam se incomodar muito, ainda mais quando começa a acontecer. Alguns vão assimilando, vão acostumando, e vão vendo que existem outras coisas que conseguem deixar a aparência, né, atrativa, bonita, mas tem alguns que se incomodam de forma muito intensa com o problema. A gente pode dizer que esse é o principal problema do homem. E na mulher, o que mais incomoda com relação ao cabelo, doutora? A mulher, além da perda, da calvície, né, é uma procura frequente, às vezes, o cabelo quebrando, uso de descolorante, de tintura, alisamento, isso gera outros tipos, né, outros motivos, né, cabelo com ponta dupla, ressecamento. Deixa eu pegar aqui o meu, ver em qual situação, ponta dupla, eu já consegui identificar aqui, viu? Então, se orienta, inclusive, nesse sentido, de evitar estar usando muitos cáusticos, né? Quando vai fazer um alisamento, tentar não usar produtos que causem tanto dano, a usar chapinha, às vezes usar algum protetor térmico, secador, se possível, usar o mais frio possível. O frio não vai fazer efeito, meu Deus. Agora, assim, vamos lá, essa é a coisa da ciência. Agora, a nossa prática do dia a dia. Como viver sem a escova, sem o secador, sem a chapinha? A gente precisa estar arrumada assim o dia todo, e esses são produtos indispensáveis. Aí sempre que a gente vai no médico, olha, procura usar o mínimo possível, mas não tem como usar o mínimo possível. E aí como é que a gente faz? Não, para aquelas pessoas que têm realmente um cabelo que precisa, né, de um tratamento mais intenso, muitas vezes o próprio alisamento é melhor do que o uso de chapinha todo dia, né, que a gente verifica que às vezes o uso exagerado da chapinha, do secador, é um dano muito grande, o cabelo sofre todo dia. Mas assim, no nosso caso, a gente trabalha aqui na TV, de manhã a gente tem que estar arrumadinho, bonitinho. Ninguém é bonito assim de manhã cedo, vamos combinar, né? Então a gente tem que se arrumar. O uso do secador, eu nem digo da chapinha, mas o uso do secador ele é quase inevitável. Mesmo nesses casos, a gente tem como garantir, ou pelo menos tem como preservar a saúde desse cabelo? Utilizando ele da forma mais fria possível, né? Quanto mais forte for aquele calor, aquele calor que vai acabar desnaturando, destruindo o fio, como acontece na chapinha. Então, quanto menos calor a gente conseguir botar nesse cabelo, melhor. Usando um bom Livon, alguma coisa assim, a gente consegue dar uma aliviada nessa necessidade de tanto secador, de tanta chapinha. Olha, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir isso aí, acredito que não, mas eu vou tentar. A gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho na nossa conversa, mas a gente vai voltar para continuar esse bate-papo. É só um minutinho, eu volto já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa, para um pouquinho mais de bate-papo sobre cabelo, que esse é um assunto que interessa a todo mundo, não é só mulher não, interessa a todo mundo. Mas a gente está falando desses principais problemas. Hoje, o que a gente diria que tem de mais revolucionário no tratamento de cabelo quando o assunto é cabelo? Os medicamentos avançaram bastante. Hoje a gente tem medicamentos que conseguem controlar diversas formas da queda de cabelo. A alopecia areata, que é uma doença autoimune, a gente tem bons medicamentos hoje. E principalmente, né, que já é a última linha, o transplante. O transplante capilar ele avançou bastante. E há pouco tempo só existia um método em que era necessário fazer um corte na região próxima à nuca e aí separando fio a fio. Hoje a gente já, para alguns casos mais leves, já consegue ir tirando folículo a folículo da região e implantando folículo a folículo. Então, hoje passou a ter métodos menos agressivos, onde a recuperação é bem mais rápida. Então ele tem sido aplicado de forma mais ampla. As pessoas estão fazendo com cada vez mais frequência. A gente tem observado essa procura aumentando. A procura aumentando, mas mesmo assim a gente pode dizer que ainda é um acesso restrito, ainda é um tratamento caro, vamos dizer, se você levar em relação a medicamentos, a outras coisas. Sim, em relação a medicamentos sim, mas é um tratamento que você vai ter um efeito muito prolongado, né? E é duradouro. Muito duradouro. E você vai ter aquela resposta que o medicamento não consegue em alguns casos, né? Seria a alternativa. E até em termos de custo já é bem diferente do que era bastante tempo atrás, né? Então, quando você compara com outros procedimentos ligados à estética, feito pela cirurgia plástica, as pessoas até se surpreendem como normalmente não é tão elevado esse valor. Mas já está comum, por exemplo, aqui no Maranhão, a gente já aderiu a essa prática, as pessoas já
já estão tomando conhecimento disso? Ou melhor, já estão fazendo isso? Já estão fazendo. Hoje na clínica a gente já faz bastante, recebe pacientes até de outros estados já procurando para estar fazendo esse procedimento. Então, mesmo? tem crescido bastante. Uma coisa assim mais restrita, vamos dizer assim. A gente pode dizer que o Maranhão tem uma dermatologia avançada? Sim, sem dúvida. A gente não deixa a dever a nenhum outro estado, seja em termos de tecnologia. Hoje os lasers que são usados em São Paulo são usados aqui, as técnicas de toxina, de preenchedor que são usadas em Nova York são usadas aqui. Então os medicamentos mais avançados que se tem no Brasil, né, que são liberados hoje pela Anvisa, naturalmente existem alguns medicamentos que já existem hoje nos Estados Unidos, liberados pela FDA, que a gente ainda não tem no Brasil. No Brasil, mas é questão de tempo, então nós aqui no Maranhão não deixamos nada a desejar. Tem esse negócio de sair daqui para realizar um procedimento, seja ele qual for, em São Paulo, por exemplo, todo mundo sai daqui para São Paulo, Rio de Janeiro. Não precisa, a gente pode fazer aqui com a mesma qualidade e usando os mesmos produtos e técnicas. Isso, e com a mesma segurança também. As pessoas ficam com muito medo, às vezes, de estrutura hospitalar, porque tem grandes hospitais, tem sírio-libanês, então é comum, né, essa procura. Mas a gente tem, inclusive na rede hospitalar, hospitais muito bons aqui no Maranhão, que não deixam nada a desejar. Quando aparecem esses escândalos assim como a gente está vendo agora na moda, que cada hora aparece um escândalo maior, isso de alguma forma deixa vocês um pouquinho apreensivos com relação a isso? Nos deixa muito triste, que é lamentável, né, chegar a esse tipo de notícia, acontecer esse tipo de coisa, né, como tem sido publicado por pessoas... E cada dia aparece mais um, né? Mais uma. Quando começa, parece que acendeu, o pavio, vai aparecendo todos esses casos de erros, de não médico fazendo procedimentos em casa. Então isso tudo vai aparecendo. A gente acha lamentável, né, e que a população acaba sendo enganada. E dá muita pena. É bom realmente os veículos de comunicação estarem mostrando isso, para esclarecer, para que as pessoas às vezes ficam seguindo o Instagram, fotos de antes, depois, e o fulano tem tantos mil seguidores, né, como foi o caso aí. Esse aí então... que é a justificativa do paciente, não, mas eu seguia ele tinha tantos seguidores, né, achei que fosse um médico bom, né, e na hora era um médico... Ele mostrava até o procedimento em si, né, fazendo o procedimento. Exatamente. Hoje o nosso próprio conselho orienta que não se mostre foto de antes e depois, que esse tipo de prática não é regular, mas ainda assim muitos fazem isso, e o Instagram é às vezes uma vitrine que não é tão verdadeira. É verdade, né? As pessoas precisam ter cuidado, ter referência, quem são realmente os médicos sérios que fazem isso com bastante atenção e que não se expõem tanto, né, com tanta publicidade. Que não precisa desse holofote todo para realizar um bom trabalho, né? Trazendo para o cabelo, essa situação pode acontecer também, quer dizer, você procurar pessoas não capacitadas que acabam te deixando sem cabelo? Sim, e acontece com uma frequência muito maior do que você imagina. É mesmo? Tanto por atos médicos, né, feitos de forma não adequada, como às vezes em salão, que às vezes é muito agressivo, a pessoa vai fazer uma escova, de repente, 2 dias depois cai 80% do cabelo, queimaduras no couro cabeludo. Então, é bastante frequente essas complicações em decorrência de algum procedimento feito. Aí depois disso a gente procura o dermatologista, a gente sai correndo atrás do dermatologista. Não, e mais ainda, quero que o dermatologista faça a mágica, né? O doutor tem que parar de cair hoje, mas, né, não é assim, precisa tempo para crescer outra vez, né? Mas sim, aí acabam procurando a orientação. Agora, vai convencer uma mulher que ela precisa de tempo para deixar esse cabelo crescer, porque assim, cabelo para mulher eu acho que é uma coisa essencial, né? É uma moldura do rosto para todo mundo. Agora para mulher eu acho que é mais tem mais essa questão da autoestima, você precisa estar bem com o cabelo para você se sentir bem, essa coisa toda. Tanto que implante, mulher faz já implante também? Faz sim. E faz às vezes em idades, né, não tão avançadas, às vezes aos 40 anos já começa a ter uma calvície que se manifesta de uma forma, e a idade que ela está com a autoestima bem elevada. Outras já fazem de forma mais tardia, mas as mulheres têm procurado sim. Mas quando ele é resultado de tratamentos assim, necessários e agressivos, como o caso da quimioterapia, mesmo nesses casos, é preciso esperar a natureza agir ou de alguma forma a gente tem como acelerar esse processo de ressurgimento desses cabelos? Tem como intervir, tem como usar alguns medicamentos, mesmo durante a quimioterapia. Naturalmente não pode ser medicamentos muito fortes para não estar interagindo, mas a gente pode desde
durante o processo da quimioterapia, já está intervindo para tentar segurar ao máximo esse cabelo, e mesmo depois que acabar, passar essa fase, tem como a gente acelerar o crescimento de um pelo novo. Aí eu acho que esse processo cumpre duas funções, tanto cuidar da saúde, como deixar essa autoestima um pouco mais elevada num período que está tão turbulento para uma pessoa que está atravessando essa fase, né? Sim, né? Porque você passa por essa fase difícil, né? Mas que felizmente os medicamentos ligados à oncologia, ao câncer, também têm avançado bastante, trazido bons resultados, né? Por isso você vai se entregar. Pelo contrário, quanto mais forte, mais preparado, com melhor autoestima você enfrentar essa fase, mais chance de resultado, inclusive no tratamento da doença. Pois é, eu acho que nesse caso cumpre essas duas funções, Sim. estética e de autoestima, de elevação da autoestima, com toda certeza. De novo, nós vamos fazer um rápido intervalinho, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo e voltamos já já. É só um minuto. Chegamos aqui no nosso último bloco de conversa sobre esse evento que vai acontecer aqui no próximo sábado, que vai tratar tudo sobre cabelo, deixar a gente bem atualizada sobre todas as modernidades nessa área, vamos dizer assim. Você falou no começo uma coisa que me chamou a atenção, que várias especialidades vão estar reunidas nesse encontro, né? O oncologista eu consegui entender direitinho, mas, por exemplo, o urologista, qual é a participação dele num evento que fala sobre cabelo? É que a gente tem um medicamento que os urologistas usam muito no tratamento da próstata, e que a gente também usa muito para calvície, né? Para calvície ligada à genética, lógico que em doses diferentes. E então se vai discutir um pouco desse medicamento, da experiência dele, né? Um dos efeitos colaterais que às vezes acaba acontecendo um percentual muito pequenininho, em torno de 1% da população, que é a diminuição da libido, às vezes se manifesta. Então a gente vai estar discutindo, vai ser um dos temas que vai ser discutido esse dia. Ah, entendi. Eu queria saber o que uma coisa tinha a ver com a outra. Mas, de qualquer forma, todas as especialidades, elas estão ligadas a esse assunto? Sim, sempre tem. O ginecologista, o uso de anticoncepcional, determinados anticoncepcionais acabam fazendo cair cabelo, né? Outros já causam algum tipo até de prevenção. Então, o endocrinologista, diversas doenças do nosso sistema ligado aos hormônios podem estar causando também queda de cabelo, então uma abordagem com outro profissional também às vezes acaba nos ajudando, às vezes é necessário esse complemento, então as áreas estão todas ligadas sim. Você falou em endocrinologista, por exemplo, a tireoide, a retirada da tireoide, da glândula tireoide, de alguma forma ela pode influenciar na queda de cabelo? Sim, enormemente. Quando o hormônio ele não está compensado, a pessoa ao tirar a tireoide precisa tomar o hormônio tireoidiano para compensar. Se está mais baixo esse nível de hormônio, né, o paciente está com hipotireoidismo, né, então uma das coisas que acontece é a queda de cabelo, as unhas ficarem mais frágeis, então é uma das causas. A gente sempre vê que, por exemplo, no Instagram, em qualquer outra rede social ou então em qualquer outro meio de comunicação, o uso de colágeno, de selênio, aí a gente está fazendo uma mistura por conta própria. Vai fortalecer o cabelo, vai fortalecer as unhas, vai fortalecer mais não sei o que tem. Esse uso, sem conhecimento de quantidades, dessa coisa toda, que a gente toma por conta própria, ele pode trazer benefícios, mas ele pode trazer de alguma forma alguma consequência grave? Sim, tanto a ausência de vitaminas e esses oligoelementos no nosso organismo, né, a deficiência é um problema, como o excesso. Então, se a gente fizer de forma indiscriminada, o excesso dessas substâncias pode trazer diversos transtornos ao nosso organismo, ao nosso metabolismo. Então, tudo tem que ser feito na dose correta. Nem fazer para aquelas pessoas que não precisam, né, para não estar fazendo uma quantidade muito grande, nem deixar de fazer para aquelas que estão precisando desse substrato. E fazer por conta própria nem pensar? Não deve ser. Não, porque deve. Não, porque dificilmente você vai atingir a dose ideal. Então vamos falar do evento, ele acontece sábado. Sábado, dia 11 de agosto, a gente vai estar fazendo um evento muito bonito, chamado The Connection, que está ligado... The Connection, dermatologia conecta. Exatamente, justamente por conta dessa conexão de especialidades que a gente vai estar trazendo para estar discutindo o assunto. Vai ser o dia inteiro no Hotel Luzeiros e a gente está muito entusiasmado, né? Muito entusiasmado com a vinda de um convidado tão ilustre aqui para a nossa cidade. Especial, né? Se vocês estão trazendo a maior autoridade, a maior referência nessa área, né? De fato, e um dos motivos é que o cabelo realmente ele passou por descobertas, a doença do cabelo, né? É uma das áreas hoje mais estudadas na dermatologia, então por isso esse
interesse tão grande e que mais tem avançado, inclusive hoje com as técnicas do transplante. Doenças de cabelo, você falou doenças de cabelo, quais seriam as mais frequentes que a gente tem mais assim no dia a dia, que vocês têm no consultório mais no dia a dia? Tá, uma muito frequente, que você pode ter desde leve até uma forma mais grave, é a caspa, a dermatite seborreica, né? Que é uma doença inflamatória, que leva a descamação, às vezes... É uma doença, a caspa é uma doença? É uma doença, ela tem uma carga genética muito grande, normalmente a pessoa que tem vai carregar isso durante a vida inteira. Formas mais leves a gente acaba controlando com shampoos, outras a gente precisa até fazer o uso crônico de algum medicamento oral para estar controlando. Estresse e ansiedade costuma agravar, assim como a infecção por fungos na região também. Feridas recorrentes na região, que as pessoas às vezes ficam coçando o couro cabeludo, quando tem a seborreia, causam áreas de cicatriz, onde muitas vezes não nasce mais cabelo. Então, que complicação! Então é uma coisa que você tem que começar a cuidar desde que começa a se manifestar. Então é uma das causas procuras mais frequentes em relação ao couro cabeludo e cabelo. Essa dermatite seborreica, outra calvície por padrões ligados à genética. Né? A gente ficaria com esses dois que são os top de linha dos problemas de cabelo. Sim, e esses outros cuidados aí, que aí é mais ligado às mulheres, por uso dos cáusticos de alisamento, né, do calor, tintura, descolorantes, essas descolorante coisas. É uma praga, viu? Esse é uma praga mesmo. Vamos ficar só com a tintura, porque o descolorante já é uma agressão muito grande. Muito grande. Se a gente alisar e pintar, então, a coisa ainda fica pior, né? É o que eu ia comentar. E é muito frequente a gente observar isso. Pois é, alisar e pintar. Oh, meu Deus, mas o que a gente vai fazer para ficar bonita, mais bonita? Se a gente não apelar para essas coisas todas, né? Quer dizer, para ser mulher, para estar de cabelo bonito, a gente tem que tomar sempre muito, muito cuidado? Muito cuidado, um bom corte, né? Produtos que você use após o banho para facilitar o pentear. Então, com isso, você acaba economizando um pouquinho nessas outras formas mais agressivas. E mesmo que você vá fazer a tintura, o alisamento, fazer com bastante moderação, usando produtos recomendados, né, que sejam mais suaves e não causem tanta agressão. Deixa eu fazer aqui o papel do advogado do contra. Para se cuidar dessa forma, direitinho, ter o cabelo bonito, ter o cabelo bem cuidado, a gente precisa ter dinheiro, né? Precisa. Não é um tratamento muito, quer dizer, não é um acesso muito facilitado ainda. Para fazer tratamentos, para o uso de medicamentos, transplante, né, você precisa. Mas esse cuidado que vem desde a infância precisa de uma orientação, né? Às vezes não precisa estar gastando tanto com shampoos tão caros, né? O shampoo acaba que não faz às vezes muita diferença. Aí, como você vai gastar mesmo alguma coisa, você acaba investindo num Livon de boa qualidade. Então você vai... É melhor um Livon de boa qualidade do que um shampoo? Do que gastar muito com shampoo. Sim. Puxa, eu estou gastando tanto com shampoo. Shampoo você procurando um pH próximo de 5, né? Alguma boa orientação, um shampoo neutro, você vai estar usando um bom shampoo. Não pode estar usando também qualquer coisa que está aí no mercado. Sim, se o senhor tivesse que dar um conselho assim, bem basiquinho pra gente, quer dizer, tipo, isso aqui não custa muito e faz um bom efeito, o que seria? Você não precisaria gastar com shampoos preço tão caro, procuraria um com pH neutro ou mais próximo de 5, tá? Você já estaria economizando em algumas coisas e outra procurando um Livon de muito boa qualidade, né? Que também não custa, você vai encontrar produtos no mercado que não custam tão caros. E com isso você vai estar economizando um pouquinho nesse alisamento, que normalmente quando as mulheres vão ao salão fazer alisamento, ainda mais naqueles que têm boa qualidade, né? Não gasta pouco não, gasta bastante. Verdade. Quando a gente procura shampoo, que a gente é meio fixado nas marcas de fora, vamos dizer assim, a gente gosta de um shampoo importado, essa coisa toda. Mas a gente pode dizer que a nossa indústria tem bons produtos que a gente pode usar sem problema nenhum? Sim, a gente tem excelentes produtos aqui, feitos aqui no Brasil. Não precisa estar procurando esses importados caros, que a gente acaba gastando mais do que deveria quando podia investir em outra coisa. Em outra coisa, principalmente se eles estão na moda, né? Que aí às vezes a mídia acaba divulgando muito, então a gente tem valores altíssimos para determinados shampoos. É verdade. Vou deixar esse shampoo de lado. Vou fazer meu investimento agora em outra área. Mas, doutor Eduardo, olha, parabéns por esse trabalho todo. Eu tenho certeza que esse evento vai ser um marco, né, no tratamento capilar de todo mundo, de todo mundo que está precisando. E também uma revolução nesses tratamentos que a gente precisa fazer no dia a dia, na dermatologia, seja lá de que forma for que ela se apresente, né?
Muito obrigada por essa visita. Quando é que os palestrantes já começaram a chamar, porque a gente falou em um, mas vem outros palestrantes também, né? Vem, teremos outros palestrantes, alguns de São Paulo, alguns aqui da nossa região mesmo, né? Tem o doutor Calixto, urologista, o doutor Alencar, oncologista, a doutora Sara, ginecologista. Então a gente vai estar envolvendo várias pessoas nessa discussão para fazer uma discussão bem rica, né? Isso que eu gostei, que são várias especialidades reunidas para mostrar a influência de cada um no tratamento de um determinado alimento, no caso do cabelo. Isso, e trocar experiência. A gente aprendeu um pouquinho com eles do que acontece, eles aprenderam um pouquinho conosco, da nossa visão, então eu acho que vai ser muito rica a experiência. É isso, é discussão. para ser trocada, para ser compartilhada, principalmente quando ela dá certo, né? Doutor Eduardo Lago, muito obrigado por sua participação no nosso programa e um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. E você já sabe, ou melhor, bom dia para você também, você já sabe que essa entrevista, ou qualquer uma das outras que a gente já fez aqui, fica à sua disposição no nosso site, você pode acessar a hora que você quiser, pode ver, pode rever, pode ver o que você achar melhor, tá tudo bonitinho lá no site esperando você. Nas nossas páginas, nas redes sociais também tá tudo lá para você. Mas todo dia eu vou estar aqui, 8h30 da manhã, esperando você, tá? Encontro marcado, tchau!